crianças, bom dia! Hoje nós vamos iniciar o módulo 2. Nós terminamos o módulo 1, então estou aguardando no Modesto, na Escola Modesto, o módulo 1 para correção. E hoje nós vamos iniciar no módulo 2 com a aula de português. Hoje é 9/6/2021. Nós vamos iniciar com o capítulo 4. O tema é Vamos Respeitar a Natureza. Leitura 1, página 9 até a 13. Então vocês vão abrir lá na apostila, na página 9, né? E vocês vão colocar a data, né? Como sempre, em cima, 9/6/2021. E nós vamos iniciar a nossa aula, certo? Então, vamos lá, começando. Vamos respeitar a natureza? Você sabia que a fauna, os animais e a flora, as plantas, precisam da nossa ajuda para continuar existindo na Terra? Então, nós sabemos que há muitas espécies de seres vivos, né? Incluindo os vegetais que já desapareceram e que há muitas outras ameaçadas de extinção. Então, não tem necessidade de vocês escreverem, é só mais assim para o nosso conhecimento, a gente refletir um pouco, pensar. E a 2, quais seriam as razões de os seres vivos correrem o risco de extinção? Então, quais são as causas, né, de extinção dos seres vivos? Então, algumas das causas dos seres vivos, de modo geral, é a caça, né? O atropelamento dos animais, o tráfico dos animais, a destruição do habitat, o superacrescimento do planeta, o desmatamento, as queimadas. Então isso daí faz tudo com que, né, morrem muitos bichos, morrem muitos animais, e com isso fica em extinção, fica em falta. E a outra, o que você acha que pode ser feito para que isso não ocorra? O que a gente acha, né? O que pode acontecer? O que a gente deve fazer para que diminua ou que não aconteça isso? Então, o que a gente deve fazer? Cuidar melhor do nosso planeta, evitando destruir as matas, poluir os rios, mares. Então, é isso daí que a gente tem que fazer a nossa parte, né? Colaborar com o nosso planeta Terra. E aí vem a leitura 1. Então, a leitura 1 pede assim para a gente observar o caminho da casa até a escola, observar as plantas. Você acostuma observar as plantas do caminho da tua casa até a escola? É do vosso costume? Vocês conhecem alguma planta que seja assim aliviado os sintomas, que assim para evitar doenças, para melhorar as dores? Vocês conhecem? Então essa aqui é uma pergunta assim para a gente refletir. E aí essa leitura que eu vou ler agora, ela fala sobre isso, sobre plantas, vegetais, sobre madeiras. Então eu vou fazer a leitura e para a gente ter melhor conhecimento. Ó. No caminho, leitura 1. No caminho para a escola, você deve observar algumas plantas e árvores. Esses seres vivos são muito importantes para a vida na Terra e devem ser preservados. Leia o texto a seguir para saber um pouco mais sobre a importância das árvores. Então, esse texto que nós vamos ler agora é um texto que vamos ler, é uma reportagem para nos identificarmos as características das árvores e sua importância para o meio ambiente. Então, vai falar sobre isso. É um texto informativo. O que é um texto informativo? Nós já falamos muito sobre isso. É um texto que nos traz conhecimentos, mais informações, que nos transmite informações reais sobre a importância das árvores. Então, esse texto que eu vou ler vai falar tudo sobre isso. E essa reportagem foi retirada de um site, né?
Aqui no texto depois vai estar registrado o site, vocês irão pesquisar, prestar atenção. O texto também fala sobre a madeira, a importância da madeira, os frutos e as propriedades medicinais das árvores. Então, existem muitas árvores medicinais, árvores que servem, assim, por exemplo, da casca, das folhas, poderá fazer remédios. Então, vai falar sobre isso. E existem árvores, ou seja, plantas medicinais, mas antes de ser consumido, deve ter prescrição médica, orientação médica. Então, não é assim, por exemplo, a gente sabe que folhas de certa planta faz bem assim para nossa saúde, é bom assim para quem tem gripe, melhorar a tosse. Mas a gente não deve tomar sem prescrição médica. O que é prescrição médica? Orientação do médico. A gente não pode catar a folha das plantas já fazendo um remédio e bebendo. É sobre orientação de médicos, de profissionais da saúde, certo? Então aqui esse texto agora eu dei uma explicada do que se trata, né? E nós vamos fazer uma leitura sobre esse texto. Então é muito importante que vocês façam a leitura, né, para treinar a leitura e ter mais conhecimento. Como eu já disse, é um texto informativo. Então nós vamos dar início à leitura. Da madeira aos chás. Entenda a importância das árvores. As árvores são as maiores amigas dos homens. Sem elas, a vida da humanidade na Terra seria impossível. Elas protegem os mananciais, nascentes de água que abastecem as cidades, firmam as encostas, margem dos rios, ajudam a manter a umidade do ar e da terra, impedindo a desertificação do solo. Absorvem o gás carbônico da atmosfera e liberam o oxigênio, diminuindo a poluição e melhorando o clima do planeta, entre tantas outras coisas. Com essas copas frondosas, elas embelezam as ruas, avenidas e parques, nos dão sombra para descansar e refrescam a temperatura ambiente. Então, vocês viram que a árvore é muito importante, né? Vocês vêm estudando todos os anos, né? E aqui na próxima página, que é a página 10, vai falar sobre a madeira da árvore, a importância da madeira. Então vamos lá. A madeira delas também é muito útil para construir nossas casas, assoalhos, móveis, objetos de decoração, brinquedos, barcos, ferramentas, cercas e uma infinidade de objetos do nosso uso diário. É também da madeira das árvores que vem o carvão para as caldeiras e celulose, matéria-prima para a fabricação de papel. Então aqui está escrito a importância da madeira, da árvore, né? Agora vai falar sobre os frutos. Os frutos. Seus frutos deliciosos alimentam os homens e animais e representam uma das maiores riquezas naturais do nosso país. Só você ter uma ideia da diversidade das frutas nativas do Brasil, temos mais de 300 espécies, algumas totalmente desconhecidas da maior parte da população. Então, existem muitas espécies de frutos, né? Continuando, infelizmente, nem todas são comercializadas. Algumas só quem tem um pé plantado no quintal é que pode provar. Outras são vendidas apenas nas regiões onde sua ocorrência é mais comum, o que é uma pena, pois correm o risco de extinção ou de serem conhecidas apenas por um número restrito de pessoas. Quando você viajar para outros estados, não perca a oportunidade de provar as frutas nativas da região. Então, a próxima, então, aqui fala da importância dos frutos, né? Que existem vários frutos e que muitos a gente nem conhece e que alguns já estão em extinção, que não existe mais, né? Agora, as propriedades medicinais das árvores. Aqui fala sobre os remédios, né? Algumas árvores que produzem, que a gente pode aproveitar para fazer remédios das cascas. Então, esse daqui também vai para os laboratórios, né? Que são fabricados vários remédios, vários medicamentos. Não é só remédio caseiro, existe também os laboratórios que fazem
utiliza as plantas para fazerem alguns tipos de remédio, de medicamento. Uma grande bênção trazida pelas árvores para as nossas vidas são os remédios, não apenas das frutas e flores, mas também das folhas, raízes e do tronco. São retiradas óleos, resinas, gomas, essências, mel e substâncias medicinais para a fabricação de uma infinidade de remédios para curar as doenças da humanidade e dos animais. Então existem muitas plantas que os laboratórios, né, aproveitam para fabricarem remédios, e também tem algumas que a gente consegue fazer em casa, que são chamados de remédios caseiros. Só que a gente não pode tomar remédios sem prescrição médica, mesmo os caseiros. Muitos problemas de saúde podem ser atenuados ou até curados com as frutas que estão ao nosso alcance. Mas lembre-se, é preciso sempre buscar orientações médicas, foi o que a professora acabou de falar. Virando para a próxima página, que é a página 11, né? Você viu como as árvores são nossas amigas? Por todas essas razões, e também porque elas são seres vivos que merecem nosso respeito, é que devemos preservá-las e lutar para que não sejam destruídas. Afinal, sem elas, a vida dos homens e animais na planta estaria ameaçada. Então, é isso daí, a importância da árvore, né? Já lemos, já expliquei. Qualquer dúvida, né, vocês poderão entrar em contato comigo. E aqui embaixo do texto tem o site, que vocês poderão pesquisar, né, se quem quiser pesquisar na internet. Então, esse texto foi tirado desse site que está aqui. Agora aqui tem uma demonstração mostrando uma imagem, mostrando a plantinha. Conversando sobre o texto. Agora vem algumas atividades. Quais das informações do texto você já conhecia? Então, você já conhecia algumas informações sobre esse texto que nós acabamos de ler? Então, é resposta pessoal. A 2. Para você, qual a importância do cuidado com o meio ambiente? Então, como a gente deve cuidar do meio ambiente? É uma resposta pessoal. O que você acha? O que deve fazer? A próxima página é 12, estudando o texto. Escreva o título do texto que você acabou de ler, é muito fácil, vocês sabem, né? Vocês conhecem qual que é o título do texto. 2, o texto da madeira aos chás, entenda a importância das árvores, é considerado uma reportagem. Qual o objetivo de uma reportagem como essa? Então vocês vão ler e vão marcar uma resposta correta. Vocês vão ler e vão marcar. A 3, essa reportagem foi tirada de uma revista, de um jornal ou de um site? Muito fácil, né? A 4, como foi possível verificar de onde foi retirada a reportagem sobre as árvores? Então, como foi possível verificar de onde foi tirada? O que foi? Identificar o meio da fonte ao final do texto. Então, quando a gente acaba de ler um texto, a gente tem que observar de onde foi tirado. Então, esse texto foi tirado de um site. Então, vocês observam no final do texto. A 5, o que você entende quando lê o título da reportagem? É a resposta pessoal. 6, além do título da reportagem, é possível perceber que há subtítulo, reescreva-os a seguir. Então, o subtítulo, então, o que fala? Fala da madeira, os frutos e as propriedades medicinais das árvores. Esse é o subtítulo. Vou ler a resposta. Passando para a 13, que é a última página. A 7, os subtítulos têm a função de... Então, o que vocês acham? Eu vou ler, subdividir o texto, criando novos textos com assuntos diferentes, é isso? Ou subdividir o texto, organizando-o de maneira que facilite a sua leitura. Então, essa é a resposta correta. A 8, selecione no texto 3 exemplos de importância das árvores para a nossa vida. Então, aqui, releia o texto da reportagem. Então, deixa eu explicar essa. A 8, selecione no texto 3 exemplos da importância das árvores para a nossa vida. Então, vocês vão lá voltar no texto 3 e vocês vão selecionar. O que foi possível encontrar, identificar aí?
Então, vocês vão dar pelo menos um exemplo, pelo menos um exemplo. O que foi possível identificar aí? O que é que vocês descobriram? O que é que vocês identificaram? Observa no exemplo texto 3. A 9, releia o trecho da reportagem. Então aqui tem outro trecho da reportagem. Uma grande bênção trazida pelas árvores para nossas vidas são os remédios. Não apenas das frutas e flores, mas também das folhas, raízes e do tronco são retirados óleos, resinas, gomas, essências, mel e substâncias medicinais para a fabricação de uma infinidade de remédios para curar as doenças da humanidade e dos animais. Muitos problemas de saúde podem ser atenuados ou até curados com as frutas que estão ao nosso alcance. Mas lembre-se, é preciso sempre buscar orientação médica. Então, muitos remédios são retirados das árvores, como podemos aprender na reportagem. Mas por que o final do trecho acima fala que é preciso buscar orientação médica? O que vocês acham? A gente deve tomar remédios sem orientação médica? O que é que pode acontecer se a gente não tiver orientação médica? Poderá causar danos, né? Assim, na nossa saúde. Será prejudicial à nossa saúde. Então aí é uma resposta pessoal, vocês vão ver o que é que vocês acham e vão escrever. Bom, hoje a aula terminou, espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, vocês poderão entrar em contato comigo. Até uma próxima aula, um grande abraço a todos. Beijos!